Alô, alô, boa tarde, salve, salve Brasil, gente, Minas no ar a partir de agora. Hoje é terça-feira e tem notícia boa, um monte de notícia ruim também. Você tem uma denúncia aí? Todos os dias na abertura do programa eu digo a você que tem uma denúncia para participar e interagir conosco. E como é que você vai fazer? Conta pra gente. O que você tem de problema aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade? Manda pra gente, porque problema seu, acima de tudo, é problema nosso que a gente ajuda a resolver. Já na abertura do programa, eu queria mandar um abraço aqui, meu agradecimento especial ao Padre Sávio, da paróquia de Santo Expedito, aliás, anunciando a festa de Santo Expedito, dia 19 de abril, portanto, depois de amanhã, dia de ação de graça e milagre urgente, portanto... vai ter a entrega da fita benta lá, nessa aliança com Santo Expedito, com missas às 7, às 9, às 11, às 3 da tarde, às 5 da tarde e às 7 da noite na Cristiano Machado, 9685, lá no Trevo do bairro Guarani. Alô, Padre Sávio, muito obrigado pelo presente, parabéns pelo trabalho aí, inclusive ele está fazendo a campanha de motivação de doação de sangue e de órgãos, agradecendo ao apoio, nós é que agradecemos aí por lembrar da gente, para ajudar nessa campanha aí, parabéns ao Padre Sávio e também a todos da paróquia de Santo Expedito, dia 19, missas durante todo o dia aí, um abraço a todos aí, muito obrigado. Vamos começar essa edição com um dado alarmante, quase 10 atropelamentos foram registrados por dia no ano passado, aqui em Belo Horizonte, foram 3.383 ou 3.383 ocorrências, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. A mentira, de Segurança Pública, não sei de onde eu tirei saúde, mas porque tem violência, pessoas se machucam, então eu lembrei de saúde, mas não é, de Segurança Pública. Os números que mostram a violência no trânsito também revelam que os pedestres se arriscam em vias movimentadas, ignoram as passarelas, e ainda um desrespeito monstruoso dos motoristas às leis de trânsito. Como é um problema diário, a gente mostra a importância e pede para que você preste muita atenção. Igor Calian vai falar, vai mostrar e você acompanha agora. Veja aí. As marcas no joelho da Mariane são de um atropelamento em 2014, na Avenida Antônio Carlos. Eu estava atravessando Antônio Carlos para poder ir para o meu cursinho e um carro passou o sinal vermelho. No que ele passou, ele foi tentar desviar, que tinha mais pessoas comigo e acabou acertando em mim. Acertou no meu joelho. Embora ele não estivesse correndo tanto, me machucou bastante. Ela passou por 2 cirurgias e mesmo assim o joelho não ficou 100%. Teve que abrir mão de muitas atividades. Eu jogava futebol, eu ia pra academia, eu corria. Hoje em dia eu não posso fazer nada, nem subir uma escada direito eu consigo, porque dói e meu joelho sai do lugar. Só no ano passado foram mais de 3.300 atropelamentos aqui em Belo Horizonte. E eles podem acontecer em qualquer lugar. Quando atravessamos ruas e avenidas pouco ou muito movimentadas, enfim, não dá para prever. Por isso, alguns cuidados são muito importantes. Afinal, a imprudência é a responsável por milhares de acidentes. E nem precisamos de muito tempo para ver várias irregularidades nas ruas. Tem gente que não tem medo de arriscar. A passarela, você tem que dar uma volta mais de 1 quilômetro para poder atravessar a passarela. A outra está lá embaixo, ó. Ah, então o senhor prefere arriscar? Eu desci do ônibus ali, ó. Peguei e atravessei aqui. Nem sabendo do risco? Nem sabendo. Eu sei que é risco, né? Eu sei é um risco que a gente corre, né? O senhor está ciente que é perigoso, né? Eu estou ciente, não é perigoso, é. O tenente da Polícia Militar ressalta que a atenção tem que ser tanto dos pedestres quanto dos motoristas. É a imprudência, né, e a falta de zelo aí com o pedestre. O próprio Código de Trânsito fala que os veículos têm que cuidar das pessoas, né, os condutores cuidar dos pedestres. Então nós temos que fazer a segurança ali, prestar atenção se tiver alguma pessoa atravessando, respeitar as normas, né, parar no semáforo, dar preferência ao pedestre, que vamos estar dando preferência à vida. Algumas ações da PM também são realizadas para diminuir os acidentes. Nós estamos todos os dias com nossas operações blitz, policiamento ostensivo, a presença policial, né? A lei seca, quando nós autuamos um condutor por sintoma de embriaguez, retiramos de circulação um veículo em mau estado de conservação, nós estamos contribuindo para diminuir o número de acidentes e preservar as vidas. No caso da Mariane, o motorista que a atropelou não prestou socorro, um crime que pode levar o autor à prisão e ter a CNH suspensa. Para a vítima, ficam as sequelas e o trauma.
O máximo que eu puder evitar de atravessar a rua, principalmente no Antônio Carlos, eu evito, porque realmente quando eu passo, principalmente no lugar do acidente, eu fico, nossa, meu Deus, será que algum carro vai passar sinal vermelho e vai me machucar de novo? Eu tenho medo, na verdade. A maioria dos acidentes é falha humana, então vamos parar, vamos prestar o socorro e tentar resolver aquela situação. Já aconteceu mesmo, às vezes um acidente é até inevitável, a pessoa atravessa na sua frente, você vai desviar de um buraco e atinge alguém. Então, acidente, às vezes acontece, vamos parar, vamos cuidar do outro, né? Eu perdi um irmão, o Carlos Alberto, com 15 anos, ele morreu atropelado por um ônibus. Então, eu naturalmente que não há como prever, né? Porque, por vezes, você, como condutor, você dirige para você, mas tem que dirigir para os demais também. Mas as atrocidades que a gente vê no trânsito são absurdas, absurdas. E aqui em Belo Horizonte parece que é muito mais do que em outras capitais. Aqui é uma esculhambação. Aqui você dá seta para mudar de faixa, o cara acelera do seu lado. Eu hoje, por exemplo, descendo a Nossa Senhora do Carmo, fui dar seta para mudar de faixa, vi um cara cortando pela direita numa motocicleta, aí motoqueiro e não motociclista. E aí eu vejo o pedestre ali na matéria, entrevistado pelo Igor, dizendo na maior tranquilidade, não, é porque a passarela está longe, tem que andar quase 1 quilômetro para subir na passarela, eu sei dos riscos, é perigoso mesmo, mas a gente deve ganhar tempo, né, desgraça? Ganha tempo, né? É melhor abrir mão, porque é o seguinte, quando não tem passarela, aí fecham pista, mete fogo em pneu, pede passarela. Aí a prefeitura vai lá, faz a passarela e tal, aí os caras não usam, porque é longe. Pô, mas e aí? É melhor arriscar a vida? Ah não, a gente sabe que é perigoso, mas continua fazendo e deve ser todos os dias. Então, é que não dá para entender. Aí, constrói a passarela, não, mas é longe para passar pela... Pô, mas aí você prefere sair costurando entre os carros? Ó, é uma questão de milésimos de segundo para você partir para comer capim pela raiz. Ah, não, mas eu tenho cuidado. Mas todo mundo tem. Você vai dizer que quem morre atropelado não tinha... Mas aqui se arrisca também. Então eu sei o que é isso. Eu perdi um irmão com 15 anos. E imagina a dor da minha mãe. 15 anos atropelado por um ônibus. Falando em ônibus, atenção para uma notícia urgente, hein? Uma mulher de 48 anos... morreu em um acidente entre um ônibus do MOVE e uma motocicleta no bairro Cerejeiras, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Atenção para as imagens que mostram o momento do acidente. Olha isso, olha isso, olha isso. A velocidade que vinha o ônibus, a motocicleta, e ali parece, quer dizer, eu não vou dizer parece absolutamente, eu não sei quem é que estava errado ali. Eu não sei quem é que estava errado ali. Fato é que atrás da motocicleta vinha outro ônibus que parece que ia atravessar também. Então, esse ônibus que atropelou a moto, ele avançou o sinal? Veja você, preste atenção atrás da moto, outro ônibus ali, ó. Então, é muito importante que a polícia apure isso, tá? Aliás, a gente, de acordo com o Corpo de Bombeiros, o ônibus seguia pela Avenida Juscelino Kubitschek, quando foi surpreendido pela moto que teria avançado a placa de pare. O condutor de 34 anos sofreu ferimentos e foi socorrido para o pronto-socorro João 23, aqui na capital. O estado de saúde dele não foi informado, mas eu peço a sua atenção. Põe a imagem de novo aí na tela cheia para mim, por favor. Olha essa imagem aí, preste atenção. Dá para rodar em câmera lenta, ô Lincoln? Mais lento? Se for possível, eu gostaria que vocês rodassem para a gente mostrar, porque preste atenção que por mais que ela que a motocicleta, preste atenção na motocicleta, olha lá, ó. Você vê que ela passa, olha lá, o ônibus vem chegando, a motocicleta passa, mas preste atenção, logo após a motocicleta, olha lá, ó, tem um ônibus. Esse ônibus para ao lado da moto. Então, eu acho que essa imagem aí mostra que a moto é que de fato avançou. O ônibus, inclusive o ônibus que bateu na moto, ele chega a tirar um pouco para a esquerda, mas ainda assim, ó, eu vou dizer uma coisa aqui, eu não sou especialista não. Pode voltar essa imagem aí do ponto, ainda na câmera lenta, ainda em slow,
para a gente ver. Preste atenção que se o motorista do ônibus, do Move, não tivesse... Olha lá, ó, ele joga para a esquerda quando ele vê a moto. Olha lá, ó. E talvez se ele não... Ele ainda dá uma piscada no farol. Se ele não tivesse tirado, talvez ele pudesse matar os dois. Então, é o problema que nós falamos anteriormente. Desobediência no trânsito. Não é? Desobediência no trânsito. Está lá o sinal de pare, a placa de pare, para, porque é isso aí que acontece. Ó. O ônibus vermelho para, ou seja, o ônibus respeita, né? O ônibus respeita, ele para ver o movimento, mas a moto acaba avançando. E a moto avança exatamente no preciso momento em que o ônibus não move, passa desse cruzamento aí, atropela e a mulher morre na hora. São imagens fortes, preste atenção que quando bate, o capacete acaba saindo da cabeça dela. Olha lá, ó, tá vendo? Ele deu uma roçada no chão ali e acaba saindo. Mas pelo que a gente identifica, é que ela bateu exatamente na quina, na coluna do ônibus ali, e a pancada é muito forte, não é? A pancada é muito forte, não dá para precisar porque não somos especialistas. Olha só, olha lá, ó. O piloto da moto bate no vidro, mas ela bate na coluna, na quina da coluna, olha lá. E aí a velocidade que estava o ônibus somada à velocidade que estava a moto, realmente inevitável, e a gente lamenta muito que uma vida tenha se perdido exatamente por imprudência do piloto da moto. E é sempre bom destacar que o ônibus que vinha ao lado da moto, ele para no cruzamento. Olha lá, ó, ele para no cruzamento e a moto avança. Então essas imagens aí tiram qualquer dúvida sobre esse avanço de sinal da moto. Lamentável. Agora eu tenho um recado para você que roda de motocicleta pela cidade. Não economize na compra de material de segurança, como capacete, uma boa jaqueta, uma luva, sabe? E muita atenção para a sinalização, muita atenção. Outra coisa também que é importante, os motociclistas usam, e é muito importante, pode ser desconfortável para quem trabalha no dia a dia, mas pode salvar a sua vida, o protetor de coluna, que também é vendido nas mesmas lojas. Quando for comprar um capacete, não vai no mais barato não, vá no mais seguro, porque de repente você pode pagar mais caro, mas a segurança pode ser muito maior e pode salvar a sua vida. Então não economize, você que pilota a motocicleta diariamente, não economize nesses equipamentos de segurança. É importante para você salvar a sua vida, porque num cruzamento como esse, em milésimos de segundo, olha o que acontece. Imagens na tela do Brasil Gente Minas, desta terça-feira, que a gente começa de uma maneira triste, mostrando a morte de uma mulher de 48 anos, que estava na garupa da moto. O piloto segue internado, não foi informado o estado de saúde dele, mas segue internado, mas a mulher de 48 anos morreu. Então, mais uma vez, não economize na compra de equipamento de segurança se você roda, se você pilota motocicleta ou até mesmo sendo um passageiro frequente, não economize, porque o equipamento de qualidade pode salvar a sua vida. Rápido intervalo, a gente volta em 2 minutos aqui para a sequência do Brasil, gente. Até já. Muito bem, estamos de volta com o Brasil Gente Minas na tela da Band. Participe e concorra. Preste atenção, hein? Há um dia no Spa, Espaço Águas Claras, lá em Macacos. Você conhece Macacos? Tem muita gente que é de Belo Horizonte e não conhece, pô. E é um lugar aprazível. A alimentação balanceada, atividades físicas, uso de toda a estrutura do spa estão incluídos no pacote. Você quer saber como é que você faz para ganhar essa mordomia? Mande um Band Zap pra gente dizendo se você se sente seguro no trânsito da capital. Você só vai me dizer, você se sente seguro no trânsito da capital? Se sim ou se não, independentemente da sua resposta, já está concorrendo, a gente anuncia o vencedor no fim do programa de hoje, ok? Vai passar um dia lá no spa, aquela delícia, uma boa alimentação balanceada, dar aquela tranquilizada, refrescar a cabeça, a mente e voltar depois tranquilo para seguir no dia a dia aí nessa batalha.
A polícia procura por 5 suspeitos de incendiarem um ônibus, mais um, hein? Na última noite no bairro Piratininga, região de Venda Nova. O veículo ficou completamente destruído e ninguém se feriu. Este é o 7º ataque a ônibus na Grande BH em apenas 6 dias. A onda de incêndios é investigada pela Polícia Civil. A Secretaria de Administração Prisional de Minas informou que aguarda o resultado da apuração, já que existe a suspeita de participação de detentos da penitenciária Nelson Hungria em Contagem. Então, a gente, quando noticiou aqui os crimes anteriores, os ônibus anteriores que foram incendiados, um deles, inclusive, um ônibus particular, alguns deles com bilhetes para que melhorias fossem feitas na penitenciária Nelson Hungria. Teve um outro pedido também de uma outra penitenciária, me fugiu o nome agora, mas teve também um pedido, não é só da Nelson Hungria, não. Então, não sei se foi Dutra Ladeira, me parece que sim. Então, em todas as situações, né? Primeiro que a prática é muito parecida e esses recadinhos aí, ora deixa um bilhete, ora dá um recado para o motorista, ó, avisa aí que nós estamos fazendo isso, por isso, isso. É importante, então, que sigam com as investigações. Já é o 7º ônibus incendiado nos últimos 6 dias. Ontem nós dizíamos aqui, destacávamos que, além do alto valor, esses ônibus naturalmente têm seguro, mas independentemente disso, a população perde. A população do bairro onde o ônibus foi incendiado ainda mais, né? E aí eu perguntei ontem e vou repetir aqui. Qual a reposição de um ônibus desse aí, em média, 6 meses, hein? R$400 mil e 6 meses para reposição. Agora eu vou repetir a pergunta que eu fiz ontem aqui. Qual a relação? Você vai lá, mete fogo no ônibus, e qual a relação? Você põe fogo no ônibus e amanhã nós vamos lá resolver o problema da penitenciária? Tem que reclamar com quem pode fazer algo para mudar. Eu não consigo enxergar relação. E outra coisa, alguém consegue me provar que em outros casos, o mesmo crime cometido, por medo, eles foram lá e resolveram o problema da penitenciária? Que, aliás, é um problema grave de segurança nacional, discutido por especialistas. Não, eu não vejo nenhuma relação. Eu não entendo que hoje os homens que podem fazer algo para melhorar a vida de quem está nas penitenciárias, nos presídios, estão reunidos hoje porque incendiaram um ônibus e aí resolveram se reunir para tentar resolver o problema. Nenhuma relação, gente, mas nenhuma mesmo. Taca fogo no ônibus daqui, amanhã os caras vão lá e melhoram a condição da Nelson Hungria. Veja bem, hein? Eu não sou contra que as melhorias aconteçam. Você não pode colocar, tem gente que defende essa prática aí. Você pode chegar e amontoar os presos lá e que se virem aí. Não recupera ninguém, sai dali e continua praticando o mesmo crime ou volta até pior. Palavras de especialistas. Então não sou contra as melhorias. Tem que ter o mínimo de dignidade ali dentro, embora muitos não mereçam, mas tem que ter. Está na Constituição lá, do Código Penal também deve ter alguma coisa que fala sobre isso. Tinha que ter um especialista aqui até para conversar sobre isso, seria muito bom. Mas, porra, a relação não consigo ver. Que nenhum benefício a quem está preso com incêndio a ônibus. Nenhum benefício. E a população do local onde esse ônibus atendia é que vai sofrer. 6 meses para reposição, sinceramente. Aí é muita loucura, é muita loucura. Chegou a hora do quadro Você Protesta. E hoje o assunto é o aumento do número de moradores de rua em Belo Horizonte. Cerca de 5.000 pessoas estão nessa situação. E é uma situação extremamente complicada. Então o quadro Você Protesta, no ar. Você confere agora, aqui na tela da Band. E o número de moradores em situação de rua cresce a cada ano em Belo Horizonte. Há pelo menos 4.500 sem teto fixo. Eles se encontram em todos os lugares, como aqui nesta praça.
nos viadutos, nos passeios, em todos os cantos. Acho que tinha que dar subsídio para eles, né, também, porque não adianta jogar eles fora daqui como se fosse um lixo, né, e não dar estrutura para eles sobreviverem, né. A Prefeitura de Belo Horizonte apresentou um plano para os moradores em situação de rua que está tramitando na Câmara Municipal e é para lá que nós vamos. É um número muito grande e para abordar isso são duas iniciativas aqui na Câmara. A primeira é para deixar os restaurantes populares abertos também aos domingos, sábados e feriados. A fome não descansa nesses dias, então é importantíssimo você gerar esse tipo de proteção social. E a segunda é tratar essas pessoas como elas merecem. Gente, não é lixo, você não remove elas da rua. Então, qual que é a ideia? De uma maneira intersetorial de abordagem, porque quem está na rua ou é migrante, ou tem uma questão de dependência química, ou foi abandonado pela família, ou está sem emprego. Tem mil questões envolvendo isso. E essa abordagem passa a tentar fazer com que essa pessoa da rua encontre um lar, encontre um trabalho, encontre dignidade. E qual que é a forma digna para retirar essas pessoas da rua? Em primeiro lugar, é entender que hoje Belo Horizonte possui apenas 2 abrigos. São poucas vagas para um número tão grande. A Prefeitura anunciou a construção e inauguração de mais espaços agora em dezembro. Mas vários desses abrigos não são espaços que as pessoas procuram para ir. Às vezes porque não conhece, porque não há uma abordagem correta. Alguém está dormindo na rua, não sabe como é que vai fazer para ir para outro lugar. Então essa abordagem é fundamental, a mudança da forma com que essa abordagem é feita. E não basta ir para um abrigo, tomar, comer, tomar banho, comer, voltar no outro dia, tomar banho, comer. Ela tem que ter uma assistência social ali para se encaixar no mercado de trabalho, para voltar para a família, uma série de questões. Quais as medidas preventivas que buscam impedir dessas pessoas morarem na rua? A Prefeitura de Belo Horizonte está intensificando, desde o início do ano, todos os nossos serviços, intensificando numa perspectiva de aprimorar, de qualificar a oferta dos nossos serviços, uma direção clara do nosso prefeito Alexandre Calil, para que nós possamos aprimorar e qualificar as nossas ofertas da cidade, para além do aprimoramento e da qualificação dos nossos serviços, também de ampliação da proteção social à população que mais requerem proteção do Estado. Este fenômeno ele não é combatido, ele não é enfrentado apenas por uma política pública, né? Garantir a integralidade de proteção social para a população que vivencia essa extrema vulnerabilidade requer ações intersetoriais. Então, requer ações da assistência social, da saúde, da cultura, do esporte, né? De áreas estratégicas para a gente conseguir resgatar essa população. A multiplicação de moradores em situação de rua deixou unidades de atendimentos especializadas com lotação esgotada. Vamos agora ao albergue Tia Branca, vamos conversar com a coordenadora para saber como é o acolhimento dessa casa. O albergue ele é um equipamento da Prefeitura de Belo Horizonte e a gente segue uma tipificação com modalidades de acolhimento. O albergue ele é uma casa de passagem. Então, é para ações pontuais e emergenciais. Então, a pessoa, ela chega no atendimento, ela é acolhida e a gente tem uma equipe técnica que atende de 7 horas da manhã às 9 horas da noite. Então, ele chega, é feita uma escuta bem qualificada por um técnico, né, de nível superior e nesse momento é avaliado o motivo dele estar aqui, por que ele está aqui, qual a necessidade. Às vezes, ele tem uma necessidade de um dia ou de 2, de uma semana. Está aguardando uma passagem, teve um conflito familiar na região, um conflito de território. Então, são várias N situações. O Tenilson de Paula, que é um dos moradores aqui do albergue, atleta, cara. Então, você vou dizer que você é um superador aqui nessa questão de moradores em situação de rua, certo? Eu agradeço o projeto que me deu essa oportunidade. Hoje eu estou com um corpo mais leve, mais suave, mais bonito. Então, eu gostei desse projeto. E se você tem algum problema no seu bairro, na sua cidade, é só nos avisar, porque aqui você protesta. Parabéns aí ao Butch, que mostrou uma realidade que é dura, né? A gente se depara com pessoas nessa situação aí diariamente em todos os lugares. E é curioso porque, por vezes, eles não são notados. Em alguns casos, a gente fica até com medo, porque não sabe o que pode acontecer quando eles se aproximam. E nem todos querem a mesma coisa.
Nem todos querem simplesmente pedir dinheiro. A gente sabe que boa parte cometem crimes diários aí pela cidade, mas nem todos. Alguns simplesmente vivem porque não tem uma outra condição. Outros vivem porque se acostumaram com essa vida e não abrem mão. E aí eu estou falando porque já fui muito próximo de uma pessoa que tomou essa decisão de morar na rua e não quis sair mais. Que deve estar me assistindo lá em Divinópolis hoje, se não estiver mais na rua, que é o Barba. O Barba, que era namorado da Naná, que era outra que vivia na rua. Eu não sei se estão vivos, se sim. Ótimo, se estiverem assistindo, melhor ainda. Sinal que saíram da rua. Então, ele me disse, eu tinha carteira de habilitação no bolso, mas vivia na rua. Carrinho, papelãozinho aqui, outro ali, os cachorrinhos em cima do carrinho, e vivia na rua. E aí, estando aqui na Band, um dia a gente fazia as transmissões aqui pela Band News, e lá em Divinópolis a Band News entra muito bem, e ele falava que ouvia as transmissões no radinho dele na rua. E ele falou, eu acostumei a viver na rua, ninguém me enche o saco, eu durmo a hora que eu quero, acordo a hora que eu quero, não passo frio, que as pessoas me ajudam e tal. Então nem todos fazem a mesma coisa, nem todos têm o mesmo problema. Vários que estão nas ruas, vários deles tiveram problemas que são distintos, que inclusive culminaram com a saída do lar para as ruas. Então cada caso é um caso e muitos merecem muita, quer dizer, a totalidade merece atenção, mesmo aqueles que estão nas drogas. Se não houver o apoio da família, o acompanhamento de assistentes sociais, é um problema de saúde pública, do município, do estado também, o problema não será resolvido. Jogar água para espantar é que não pode. 67 mandados judiciais são cumpridos hoje em 4 cidades do norte de Minas. A Polícia Civil e também militares, além de agentes do Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado, atuam em conjunto para investigar os suspeitos de atuarem na explosão de caixas eletrônicos. Dentre os 67, 25 mandados são de prisão e 42 de busca e apreensão. Alguns dos suspeitos já foram denunciados por formação de organização criminosa, segundo o Ministério Público. Conforme o Ministério Público de Minas Gerais, os investigados também são suspeitos de latrocínio, posse e porte de armas de uso restrito, além de utilizarem carros blindados. Os mandados são cumpridos em Montes Claros, Bocaiúva, Francisco Sá e também Janaúba, inclusive uma região onde nós temos uma grande audiência. Ainda não foi divulgado um balanço parcial da operação, mas assim que for divulgado, a gente mostra e trata esse assunto aqui no Brasil Urgente, ok? A Polícia Civil recuperou uma carga de cigarros roubados e ainda aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos, uma carga avaliada em 3 milhões de reais, em um galpão em Contagem, na Grande BH, hein? Segundo as investigações, os produtos foram roubados por aproximadamente 20 criminosos fortemente armados com fuzis. Luciana Viana, nossa equipe acompanhou. Você vê agora no Brasil Urgente. Mais de 400 caixas de cigarros, diversos aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos, colete à prova de balas, uma escopeta calibre 12, 2 revólveres e bloqueadores de sinais. Produtos avaliados em aproximadamente 3 milhões de reais. Todo o material apreendido estava dentro desses 2 caminhões que, segundo a Polícia Civil, são roubados e tiveram os documentos adulterados. Os veículos estavam em um galpão clandestino no bairro Inconfidentes, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Imagens feitas pela Polícia Civil mostram o momento do flagrante. Essa quadrilha utilizava esse local aqui para esconder material roubado e ir retirando, aos poucos, para vender aí no mercado. Bem organizado e um equipamento de alto custo, Um equipamento, cada um desses equipamentos gira em torno um valor de 30 a 40 mil reais, E eles já foram com esses equipamentos devidamente montados nos caminhões que foram responsáveis pelo transbordo da carga. As investigações continuam para a identificação dos suspeitos. Nós vamos ouvir essas pessoas que foram vítimas diretas
do roubo de carga. A gente também tem a localização, né, da carga, e isso vai possibilitar a gente fazer uma grande investigação de quem que frequentava, em nome de quem que está aquele aluguel, né? Então, com certeza, a gente tem aí um solo bem fértil para a gente prender num breve espaço de tempo todas essas pessoas envolvidas nesse crime. Parabéns aí à equipe do Dr. Cristiano Xavier, parabéns a toda a Polícia Civil, trabalho impecável de investigação e, naturalmente, de apreensão de todos esses produtos aí. Roubo de cargas, acompanhando o noticiário no Rio de Janeiro, um negócio que, nossa, mas é diário e na verdade, em todos os turnos, né? Passou o caminhão, os caras já vão lá e levam mesmo no Rio de Janeiro, a coisa tá feia, continua, teve uma quedazinha, mas nada muito substancial, e aí agora isso avançou para cá também. Tomara que a polícia continue trabalhando arduamente para tentar coibir, para que esse tipo de crime também não venha aqui para o nosso estado. Parabéns aí mais uma vez à equipe do Dr. Cristiano Xavier, a equipe de Polícia Civil, pelo belo trabalho. Parabéns. E hoje tem promoção no Brasil Gente Minas. Falei aqui, você tem que participar, porque você vai concorrer a um dia inteiro no SPA, Espaço Águas Claras, em Macacos. Vocês conhecem o SPA? É um negócio espetacular. Espetacular. Aí você vai ter lá nesse dia, você vai passar lá no SPA Águas Claras, lá em Macacos, você vai passar um dia inteiro com uma alimentação balanceada, atividades físicas, uso de toda a estrutura do SPA, tudo incluído nesse pacote que nós vamos sortear para você. E para você participar é muito fácil. Você vai mandar um bandzap para cá, dizendo se você se sente seguro no trânsito de BH. Se sim ou se não, não interessa. Só de participar, você já pode faturar esse grande prêmio, hein? É um baita prêmio. A gente anuncia o vencedor no final do programa, portanto, não saia daí. Já já tem o anúncio do ganhador. E a informação que chega aqui é que o bandzap tá bombando. Bombando! Todo mundo querendo um dia lá tranquilo, lá no SPA, aquela alimentaçãozinha, frutinha, dá uma castanhazinha, sossegado, e aí dá aquela espairecida, né? Preparar a cabeça, porque no outro dia, aí o bicho não para de pegar. Vamos lá, hein? Ai, papai, eu quero ir pro SPA também. Ô, gente, a gente brinca aqui, né? Eu falei da promoção, mas as notícias ruins, elas não param. Não param. Essa universitária aí, hein? Caiu de uma caminhonete na última quarta-feira. O corpo foi enterrado na manhã de hoje, em Mato Verde, na região norte de Minas. Olha as imagens aí, dos momentos do acidente, ou no momento do acidente. Um negócio realmente lamentável. O Arielle Lacerda, de 20 anos, ela morreu, universitária, bateu com a cabeça na noite do último domingo, no meio-fio, e teve traumatismo craniano. Nós estamos mostrando as imagens aí. O acidente aconteceu numa praça no centro de Mato Verde. Segundo a Polícia Militar, a jovem voltava de um bar após uma festa da faculdade, na zona rural da cidade, junto de outros colegas. Olha o momento que ela cai, olha isso, pô. Parece que estava em alta velocidade também. Arielle estava na carroceria do veículo quando o motorista fez uma curva e a jovem caiu. Aí chegou a ser socorrida pelo SAMU, encaminhada para o hospital em estado grave. O condutor do veículo de 20 anos não tinha habilitação, está aí outro problema, e vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Estou falando de alta velocidade aqui, não deveria nem ter falado, porque eu não estava lá para ver. E a imagem é inconclusiva nesse aspecto. Mas está tudo errado. Mas está tudo errado. Sabe? É necessário que você entenda que se existe risco, evite o risco. Tome medidas preventivas para evitar o problema, né? Essa mistura de bebida mais motorista sem habilitação, mais andar na carroceria de uma picape. O cinto de segurança existe para quê? Picape é lugar de andar passageiros do carro? Não! Eu estou me referindo à carroceria. Não! Então você não pode andar ali, você não pode ser um passageiro na carroceria de uma picape.
E aí os riscos existem, as pessoas ignoram os riscos e as pessoas fazem com que tudo conspire a favor de uma tragédia dessa. Não é verdade? E aí o pai está em casa, a mãe está em casa. Muitos pais, quando os filhos saem, os pais não dormem, preocupados com os filhos. Minha filha, final de semana, foi para um sítio com o negócio de grupo de oração lá da escola dela. Eu já fico louco da cabeça. Grupo de oração. E eu imagino quem sai para beber, e aí vai ver na carroceria de uma picape, pô. Eu fico pensando agora, é esse pai e essa mãe que já não estavam dormindo, esperando a filha chegar, e ela nunca mais vai voltar. Vocês estão vendo o tamanho do problema? Então vocês que são jovens, que sempre acham que tem razão em tudo, eu sei que eu já fui, né? E não faz muito tempo não, que eu sou novinho ainda. Eu achava que eu tinha razão em tudo. Minha mãe falava, não faz isso, eu ia lá e fazia, me lascava. Não faz aquilo, eu ia lá e fazia, me dava mal. Não faz aquilo, aí minha mãe é muito chata. E sempre a minha mãe tinha razão. Mãe não roga praga em ninguém, não. Quando a sua mãe disser para você, não vai porque não é para ir, porque eu tô com mau pressentimento, eu não quero que você vá, eu não gosto dessas companhias, não vai, cabeçudo, cabeçuda. É triste, viu? O filho sai e nunca mais ele volta. Que dor no coração. Os bombeiros encontraram os corpos de 3 dos 4. Hoje também o programa tá que tá, hein? Só notícia pesada. Encontraram os corpos de 3 dos 4 jovens que se afogaram no último domingo em Matias Cardoso, na região norte de Minas Gerais. Segundo os militares, um grupo de 5 jovens estava se deslocando para a cidade para participar de um jogo de futebol quando o barco virou. Apenas o condutor da embarcação conseguiu se salvar. Os militares continuam em busca de outro jovem que segue desaparecido. Todos eles têm idades entre 17 e 18 anos. Meu Deus do céu, é muita tragédia, hein? Meu Deus. A gente vai para um rápido intervalo, mas não saia daí, daqui a pouco nós vamos falar de um surto que afeta o estado de Minas Gerais. Confira, veja aí. Essa doença, que raramente atinge adultos, é mais comum em crianças com até 5 anos de idade. Sintomas, tratamentos e o número de casos registrados em Minas Gerais a gente mostra daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta com o Brasil Gente Minas desta terça-feira e eu anunciei no bloco anterior e agora, nesse último bloco aqui do Brasil Gente, eu quero começar contando para você que o estado enfrenta um surto da síndrome mão-pé-boca. Você não sabe o que é? Eu também não sabia. A doença é provocada por um vírus que afeta principalmente crianças menores de 5 anos. Provoca feridas e bolhas na pele, sendo que na região da boca ela também afeta a garganta e o pescoço. Se você ainda não conhece, se tem um caso na família que você não sabia que era essa síndrome aí, Marcelo Silveira vai contar, peço sua atenção, veja aí. As marcas nas mãos e nas pernas do filho de Mariana já estão quase desaparecendo. O menino de 3 anos teve a chamada síndrome mão-pé-boca. Os sintomas começaram com uma febre baixa, além de pequenas bolhas nos pés e nas mãos. Eu dei banho nele com sabonete neutro, né? Achei bom porque o outro sabonete é mais ácido, né? Então achei melhor dar banho com sabonete neutro, com água mais morna, não muito quente, que eu acho que deve ser melhor para a pele também. E eu acho que ajuda essas receitas caseiras, né? Que eu acho que são bem válidas. Diluir um pouquinho de maisena, que a maisena ela seca muito, né? Ela é bem secativa, assim. Então, diluir um pouquinho de maisena, uma colher de sopa de maisena numa aguinha e banhar o local assim também. Isso depois só bater a toalha, eu acho que ajudou muito. As feridas na boca podem ser confundidas com outros tipos de infecções estomacais. Por isso, muitos pais não conseguem perceber que a criança está com a doença.
A síndrome, que é causada por um vírus, é mais comum do que se imagina. Só nesses primeiros meses do ano, foram notificados 3 casos de surto em Minas Gerais. Ao todo, 107 pessoas foram acometidas pela síndrome. Mas como os números só levam em conta situações de surto, a quantidade de casos pode ser ainda maior. Por causa do clima, o outono é a época em que o vírus mais se espalha. Ainda não existem remédios específicos para tratar a doença. Por isso, os médicos atuam combatendo os sintomas. O tratamento, em geral, ele é voltado para as medidas de suporte. Então, a hidratação da criança, isso é muito importante, porque a maioria das crianças, quando elas têm aftas na boca, elas vão ter uma dificuldade grande por causa da dor de engolir. Então, estimular a criança a tomar líquidos é muito importante para manter a hidratação, tendo cuidado de evitar alimentos quentes e alimentos ácidos, que sabidamente vão arder mais na boca. Combater a febre quando a criança está prostrada, porque muitas vezes é necessário dar analgésico para a criança também por causa da dor. A doença começa a desaparecer entre o 5º e o 7º dia, mas em casos mais graves pode evoluir para complicações pulmonares, meningite e até problemas cardíacos. Por isso, o bom mesmo é prevenir. A prevenção realmente é um dos pilares mais importantes que a gente tem na área assim, das doenças infecciosas na infância. Então, como a doença ela é transmitida principalmente por gotícula de saliva e pelas mãos, esses são nossos focos principais de prevenção. Então, por exemplo, a criança doente ela não deve ir à escola enquanto as aftas estiverem na boca em período de atividade, porque elas vão estar transmitindo mais vírus nessa ocasião e associadas à febre. Não compartilhar bicos, mamadeiras e alimentos. E também a questão da lavagem e da higiene das mãos. Sempre higienizar as mãos quando a gente está com a criança, antes e depois, assim como estimular a higiene das mãos da própria criança que está doente. E aí é aquilo que nós falamos anteriormente aí, né? Antes da matéria mostrar o que é a síndrome da mão, pé, boca. Se você tem em casa uma criança com esses sintomas, né? Leve ao médico, naturalmente, para identificar se o problema é de fato esse. Mas se tem esses sintomas, fatalmente pode ser essa síndrome, que, segundo o Marcelo Silveira, né? Tá por todos os lados aqui no estado de Minas Gerais. E aí alguém na sua família pode ser vítima. Procure um especialista. Daqui a pouco sai o resultado da promoção do Brasil Urgente Minas. Participe e concorra a um dia no SPA, Espaço Águas Claras, lá em Macacos. Alimentação balanceada. Eu adoro uma alimentação balanceada. Mas é que eu gosto de muita alimentação balanceada. Atividades físicas, já gostei mais. E uso de toda a estrutura do SPA, tudo incluído no pacote. Manda um bandzap aí pra gente, dizendo se você se sente seguro no trânsito da capital. Independentemente de se sentir ou não, você vai concorrer a esse dia no SPA Águas Claras, lá em Macacos. A gente anuncia o vencedor no final do programa, portanto, dentro de 8 a 10 minutinhos, você já acompanha aqui quem vai ficar o dia inteiro lá no SPA, ok? Após infestação de formigas na maternidade Odete Valadares, em Belo Horizonte, mostramos esse absurdo aqui, o Sindicato dos Trabalhadores em Hospitais pede uma investigação pela OAB de Minas. A Asteng afirma que a maternidade foi negligente e denuncia a suspeita de contaminação da superbactéria KPC. Por isso, o sindicato requisitou hoje uma inspeção para garantir a segurança dos bebês. No último 26 de março, um vídeo mostrou, e nós mostramos aqui, você está revendo, mostrou uma incubadora neonatal infestada por formigas que andavam pelo rosto de um recém-nascido. Em nota, a Fundação Hospitalar do Estado afirma que está monitorando e combatendo a infestação de formigas. Já em relação à suspeita de contaminação da superbactéria KPC, a FHEMIG afirma que as análises estão sendo feitas e até o momento não existem registros de contaminação. Eu, quando vejo essa imagem, me dá uma revolta tão grande, sabe? Porque são problemas que podem ser evitados, né?
É aquela velha história da medida preventiva que a gente fala aqui, né? Não pode, gente, chegar a esse ponto, não. Imagina, eu fico pensando, quem é a criança? Filho e filha de quem? De algum milionário? Claro que não. Mas é de doer essa imagem aí, viu? Tem que investigar mesmo e tem que punir o responsável por esse absurdo aí. A enxaqueca, pessoal, é a principal responsável por atendimento neurológico e está entre as maiores queixas que levam os pacientes aos ambulatórios gerais. É porque dá aquela dorzinha de cabeça e você vai procurar mesmo, sabe o que é? Pode ser um problema sério, além de uma simples enxaqueca. Em algum momento da vida, ela atinge mais de 93% da população mundial. Uma doença séria que pode levar, inclusive, já levou muita gente à aposentadoria. Diogo Ramalho conta, veja aí. Segundo especialistas, a enxaqueca pode muitas vezes ser confundida com uma cefaleia, uma dor de cabeça comum. Mas o processo é diferente e as causas também. As dores de cabeça, em geral, têm dois tipos. As dores de cabeça ditas primárias e secundárias. As secundárias são aquelas dores onde tem um problema causando também a dor de cabeça. Vou dar um exemplo claro. O paciente tem sinusite e também tem dor de cabeça por uma infecção dos seios da face. A enxaqueca é uma falha de funcionamento cerebral causando uma dor que é latejante, de um lado só da cabeça, que a luz incomoda, o barulho incomoda, tem que ter náusea ou vômitos. De acordo com a Sociedade Internacional de Cefaleia, a enxaqueca afeta 15% da população brasileira, cerca de 31 milhões de pessoas, a maioria na faixa dos 25 aos 45 anos de idade. O pior problema é que ela pode sim levar seu portador à aposentadoria. Existem pessoas que são levadas praticamente à invalidez devido à dor recorrente. Em média, a enxaqueca leva o paciente a faltar entre 9 e 12 dias por ano, um dia por mês, para a gente poder resumir. Mas o problema é no dia que ela vai trabalhar, só que está com dor e não produz. Então, esses pacientes, dados estatísticos de pesquisa, perdem em média de 20% de produtividade. Segundo o neurologista, durante a infância, a enxaqueca se manifesta em 3 a 10% das crianças, afetando igualmente ambos os sexos. Já após a puberdade, por questões hormonais, as mulheres são mais acometidas pela doença. 25% delas sofrem com o problema, mais do que o dobro da prevalência entre os homens. A gente sabe que o grupo mais propício são aquelas pessoas que levam um padrão de vida dito moderno. Pessoas que dormem pouco, pessoas que vivem estressadas, pessoas que não praticam atividade física, pessoas que fazem jejum prolongado. Nayara tem 32 anos e desde os 25 sofre por conta das fortes dores de cabeça, embora, segundo ela, não com tanta frequência. Mas mesmo assim, às vezes não consegue ir trabalhar. Época de faculdade, sim. Já cheguei a perder prova, não participar de algumas apresentações de trabalho devido à crise de enxaqueca. E no trabalho já fiquei algumas vezes incapacitada, sim, de trabalhar devido às crises. Eu observo, que essa crise, ela vem decorrente ou do estresse, noite mal dormida, ou algum tipo de alimentação. No meu caso, queijo. Dependendo do tipo de queijo que eu como, é fatal mesmo atacar as crises de enxaqueca. Mas afinal, enxaqueca tem cura? Existe tratamento adequado que os portadores de enxaqueca não precisam de ter a dor de cabeça. Então fazem dois tipos de tratamento. O tratamento preventivo, quando está tendo dor crônica e está tendo essas dores recorrentes, você toma um remédio para evitar que elas venham. E tem um tratamento agudo. Se a dor veio, existem remédios específicos para enxaqueca que você pode tomar na hora da dor para que você fique livre daquele sintoma. Vou contar uma coisa para vocês aqui rapidinho. Eu tenho o hábito de dormir em cima da mão. Aí eu dormia em cima da mão. Só que eu dormia em cima da mão e fazia assim com a cabeça. E dormia aqui, ó. Levava a cabeça lá para trás. Aí um amigo meu, que é o Cris, o CJ lá da Rádio 98, eu todo dia falava, o CJ, chegava lá para trabalhar, dor de cabeça, já tem anos, dor de cabeça, há anos e anos, dor de cabeça. Ele falou, Everton, por acaso você dorme assim? Manda a cabeça para trás? Eu falei, sim. Ele falou, então para de dormir assim. Não pressiona, não manda o pescoço para trás. Dorme normal aqui, ó, ao invés de assim. Acabou o problema.
nunca mais tive dor de cabeça. É sério que eu tô falando. É sério. Se você dorme e joga o pescoço para trás, comprime esse nervo aqui, que eu não sei como é que chama, que eu não sou médico, e aí você vai sentir dor de cabeça. Então, travesseiro mais baixo, pá, deitou, mãozinha aqui, põe essa musiquinha de... Toca a música aí. Se fizer assim é dor de cabeça. Se for aqui não é. Não, eu não ronco assim não. Tô doido. Se eu roncasse assim eu não estava casado. Para com essa brincadeira, vamos falar sério de novo. Falei aqui há pouco sobre um caso e agora a operação de combate à repressão. Vocês vão entender aqui, negócio de caixa eletrônica, explosão, crime organizado e tal. Acabou de sair a parcial aí. Ao todo foram expedidos 25 mandados de prisão, sendo 16 de prisão preventiva e 9 de prisão temporária, 42 mandados de busca e apreensão. Meu Deus do céu, nos municípios de Montes Claros, Francisco Sá, Bocaiúva e Janaúba. Mostra aí, deixa aí. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Dá pra montar um time e pôr o banco de reserva. Olha quem vai ganhar a promoção aí, hein? Promoção, um dia no Spa, Espaço Águas Claras em Macacos. Quem ganhou a promoção foi Ricardo Barbosa. Ei, Ricardão, vai ficar lá, aquela maravilha. Final de telefone 3148. Segundo ele, o trânsito de BH é um caos. Seja na condição de condutor ou pedestre, não é possível sentir-se seguro nele. Que Deus ilumine o nosso trânsito. Obrigado pela participação de todos. A gente vai embora porque vem aí o melhor do Brasil. José Luiz da Atena, já chama agora? É o da Atena? É o Joel hoje. Joel da Atena na tela da Band. A gente volta amanhã às 4 da tarde. Tchau, pessoal.